A história sobre a grande diferença de idade entre o casal Aaron Taylor Johnson e sua esposa Sam foi bastante pedida aqui no canal quando eu postei a história controversa do presidente da França e sua esposa. E como o pedido de vocês é uma ordem, eu resolvi pesquisar essa história e trazer aqui no canal para vocês. E olha que a coisa é bem mais obscura do que parece, hein? A princípio, a história não me chamou muita atenção, eu apenas vi um cara mais jovem casado com uma mulher bem mais velha, 24 anos mais velha, para ser exata, mas isso foi só até eu começar a pesquisar mais sobre o background desse relacionamento. E para contextualizar, Sam Taylor Johnson é a queridinha britânica das artes que se tornou diretora de cinema, ficando bem famosa pelo filme sobre a infância de John Lennon, chamado Nowhere Boy. E foi justamente nesse projeto que ela começou seu relacionamento com Aaron. Aaron talvez seja mais conhecido por seus papéis no filme Kick-Ass e nos Vingadores Era de Ultron. E ele também está cotado para ser o novo James Bond. O namoro deles começou logo após Sam se separar de seu ex-marido, com quem ela teve 2 filhas. Daí então a Sam logo engravidou e teve mais 2 filhos do Aaron. E eles se casaram depois disso. Mas até aí tudo bem, quantos famosos não começam seus relacionamentos no set de filmagens, certo? Mas há vários fatores no relacionamento entre Sam e Aaron que, segundo os fãs, são muito preocupantes. Por exemplo, Aaron conheceu Sam na casa dela, quando ele fez o teste para o papel de John Lennon no filme Nowhere Boy. Os dois insistem que mantiveram a relação profissional no set, mas nós sabemos que testes do sofá existem e não somente em Hollywood. E todos os escândalos de autoridades tirando vantagens de atores para conseguirem sexo em troca de um papel são divulgadas o tempo todo. Então, se não é ok para um homem propor isso, para uma mulher também não deveria ser. E muitos veem isso como o primeiro sinal de alerta, já que muitas pessoas dentro do movimento Me Too começaram com um teste na casa ou no quarto de hotel do diretor. No entanto, segundo Aaron, ele só fez o teste na casa de Sam porque a sua agenda de filmagens para o filme Kick-Ass não permitiria que ele fizesse o teste com os outros atores, mas nós nunca saberemos. E eu já mencionei que na época ela tinha 42 anos e ele 17, mas calma que piora. Outras informações surgiram de que Sam era amiga da família de Aaron e o conhecia desde criança. Mas é outro fato que nós nunca saberemos totalmente, mas é o que as fontes afirmam. E de acordo com a Sam, havia uma conexão intensa e imediata entre os dois. No entanto, ela insistiu que não houve nada de inapropriado enquanto eles estavam no set. E esses fatos levam muitos a acreditar que Aaron foi manipulado pela sua atual esposa, já que Sam não era apenas a chefe mais velha de Aaron. Ela também era mais rica, mais bem conectada, seu círculo de amigos inclui até o Elton John e era profissionalmente bem mais estabelecida. Aaron era muito jovem nessa época e estava apenas começando a trabalhar no cinema. Ele dependia dela para conseguir o papel e ela tinha conexões para potencialmente colocá-lo até na lista negra se ela quisesse. Havia um claro desequilíbrio de poder nessa dinâmica aí, mas mais uma vez, isso são apenas possibilidades, nunca saberemos. Aaron disse que pediu Sam em casamento 1 ano exato depois que eles se conheceram. Ele disse ao The Telegraph que sabia que queria uma família com ela, sabia que queria filhos, e 1 mês depois do relacionamento iniciar, ela já estava grávida do primeiro filho. O casal teve 2 filhos juntos antes de se casar em 2012. Aaron, mais tarde, desenvolveu uma reputação de pai que gosta de ficar em casa. A Sam disse ao The Guardian que Aaron fica feliz em não ter que trabalhar e ficar em casa com as crianças enquanto ela trabalha. Mas então, muitos acreditam que a única razão pela qual Aaron está feliz é porque ele nunca conheceu outro tipo de vida. Ele não tinha outra opção e que Sam engravidou tão rapidamente para prender o Aaron. Então, a idade, o relacionamento profissional e a rapidez na gravidez de Sam fazem muitos pensarem que o Aaron foi sim manipulado por ela. Os dois, claro, defendem o relacionamento sempre que podem. Em 2017, Sam disse ao The Sunday que Aaron tem uma alma velha. Disse que seus amigos o chamam de Benjamin Button porque ele tem por fora muita juventude, mas por dentro ele é muito sábio e tranquilo. Ela disse que ele não gosta de festas, gosta de ficar em casa,
cozinhar para a família, gosta de passear com os cachorros e ama suas galinhas. Ele coleta os ovos e faz café da manhã para todo mundo todos os dias. O que tá tudo bem, muitas pessoas realmente são assim. Mas não dá para ignorar que esse é um caso especial. E apesar dessas afirmações de que eles são felizes, muitos sentem pena de Aaron, porque ele nunca teve a chance de experimentar nenhum outro tipo de estilo de vida como um adulto. Uma usuária do TikTok chegou até a comentar que isso me faz lembrar de quando eu tinha 15 anos e me diziam que eu era muito madura para minha idade. Hoje eu vejo que eu era apenas uma criança. Mas se engana quem acha que são apenas flores no paraíso. No ano passado, a internet ficou obcecada com os rumores de que Aaron esteve se encontrando com a atriz Joel King, após eles se conhecerem no set do filme Trem Bala, que também tem o Brad Pitt. Mas de onde exatamente surgiram esses rumores? Bom, segundo um novo relatório do Page Six, tudo parece ter começado com uma colunista dizendo que recebeu informações sigilosas de que eles estariam tendo esse suposto affair aí. Claro que a internet foi à loucura com essa informação, já que a Joel também seria comprometida. Na época, ela estava noiva do atual marido. Mas é claro, vale ressaltar que esse tipo de informação sobre celebridades assim não podem ser 100% confiáveis, ainda mais nesse caso, que partiu de uma única fonte. Mas o engraçado é que na época, ao contrário da reação negativa que se esperaria, um cara traindo a sua esposa, a resposta online foi em sua maioria bem positiva até. Vários tweets virais mostraram que as pessoas estavam até concordando com a traição de Aaron. Afinal, o casamento deles sempre foi uma fonte intensa de controvérsias, com várias acusações de manipulação. E é verdade que vão surgir muitos comentários dizendo que se fosse o contrário seria ok. Se fosse um homem mais velho com uma garota bem mais jovem, as pessoas não criticariam, pelo contrário. Mas isso não é verdade, pessoal. Eu não lembro de um único caso de um homem famoso mais velho com uma garota menor de idade ser simplesmente esquecido. Pegue o caso do Woody Allen, por exemplo. Óbvio que tem uma grande diferença entre ser jovem e ser menor de idade. O que pega nesses casos é a idade de um deles, não é simplesmente a questão de ser tão mais jovem que o outro. Como o caso do presidente da França, por exemplo, que tinha metade de 30 anos quando começou o relacionamento e ela tinha 40. E não importa o quanto você tente camuflar, enfeitar essa situação, isso não é normal, não é correto. Nesse caso aqui, fica claro que havia tanto desequilíbrio de poder, chefe versus empregado, quanto o desequilíbrio na idade. E ao invés de reconhecer isso, muitos veículos na mídia, principalmente as revistas feministas, preferem simplesmente ignorar. E acredite, todos os sites e revistas declaradamente feministas dizem que os ataques e as preocupações das pessoas em torno desse relacionamento é simplesmente porque o mundo é machista. Não aguentam ver uma mulher empoderada namorar um homem mais jovem. Mas as coisas não são mais como costumavam ser. Hoje em dia, as pessoas estão amadurecendo muito mais lentamente do que antigamente. E tanto para homens quanto para mulheres, é fácil perceber que se envolver em um relacionamento com uma pessoa muito mais velha pode prejudicar a formação da identidade dessa pessoa, pode moldar a pessoa de uma forma negativa ou até positiva, mas geralmente é negativa. Não importa o sexo, gênero, nunca é apropriado para adultos se relacionarem com aborrecentes. Eles podem ser apenas um casal feliz que começou errado, mas que no fim deu certo? Podem. Mas lembre-se que na grande maioria das vezes não acaba tão bem assim. Aborrecentes têm paixões por adultos o tempo todo. Eu mesma já passei por isso. Mas não significa que o adulto deve corresponder. Na verdade, como adultos, nós temos a responsabilidade de não agir com base na atração dos aborrecentes, mesmo que eles pareçam maduros para a idade. No fim, eles não são. São apenas crianças passando por uma fase e precisam do espaço correto para desenvolver sua identidade por si só, sem influência alheia. Claro que jovens adultos podem ter autonomia, tomar suas próprias decisões, ser super inteligentes e responsáveis.
e ainda assim acabar em relacionamentos com pessoas predadoras. E é isso que me chateia no movimento feminista, sabe? Porque é muito seletivo. Na minha pesquisa, todas as revistas e sites que são feministas tentam a todo custo impulsionar a noção de que questionar o comportamento da Sam é machista. Elas focam muito mais na narrativa romântica do que nas questões éticas e morais que são envolvidas nesse caso. E isso mostra que tem sim um desequilíbrio na forma que as pessoas abordam as implicações de um adulto iniciar um relacionamento com um aborrecente. E tá, mas por mais errado que tenha sido na época, eles ainda estão juntos e aparentemente prosperando, certo? Então por que pensar sobre isso agora? Pelas mesmas razões pelas quais devemos reconhecer que o início do relacionamento do Woody Allen com a esposa dele também foi predatório. Inclusive tem um vídeo aqui no canal censurado pelo YouTube que fala sobre isso. E por que reconhecer isso? Porque é a verdade, não adianta tentar camuflar. E também é importante olhar para trás e ver como a mídia tem moldou na verdade, a conversa sobre essa situação. O próprio YouTube, como eu disse, censura todos os conteúdos que falam sobre isso. Ao invés de ajudar a propagar a mensagem de que é errado, não, eles vão lá e censuram, como se não quisessem que essa discussão fosse feita. Lembra do filme Som da Liberdade? Foi extremamente censurado em todo lugar. O vídeo que eu fiz sobre isso nem mesmo foi divulgado pelo YouTube. E isso só mostra a necessidade que nós temos de uma reflexão muito mais profunda sobre como tais histórias são contadas e as mensagens que elas transmitem ao público, especialmente em relação à proteção dos jovens adultos e principalmente de crianças. Nós estamos vendo aí os escândalos envolvendo a Nickelodeon, por exemplo. Se essa conversa fosse mais aberta, mais propagada, principalmente pelos meios de comunicação, provavelmente aquilo não teria acontecido da forma que aconteceu. Sempre vão existir predadores, mas quanto mais falarmos, mais tentarmos conscientizar as pessoas de que é errado, mais chances nós temos de que situações predatórias não aconteçam com os jovens. Mas enfim, essa é a história. Provavelmente o YouTube vai censurar esse vídeo, então eu já peço que você deixe o seu like, por favor. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque é uma mensagem importante de se espalhar. E não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito e goste desse tipo de conteúdo ou de outros conteúdos que eu trago aqui no canal. Ativa o sino com as notificações para você não perder os vídeos novos que eu trago todos os dias. E muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.